Eu e o Marcelo, nós nos conhecemos no Bible League. Tivemos todo um acompanhamento com os nossos pastores. Na época ele era de outra igreja, eu já congregava na comunidade e ele decidiu vir para cá, né, para a gente firmar o nosso relacionamento aqui na comunidade cristã de Lages. Então já faz 13 anos que nós estamos juntos e 8 anos casados. E o nosso primeiro ano de casados, a gente enfrentou a nossa primeira crise conjugal. Como ele já tinha uma caminhada cristã e eu também, nós nos achamos fortes o suficiente para resolver os nossos conflitos conjugais, né? Então, a gente tentou lutar na força do nosso braço e óbvio que não deu certo, né? Aí, após 1 ano e meio ali, eu descobri que estava grávida e quando o Matheus completou 2 anos de idade, a gente já tinha levado tanto com a barriga que a única solução que parecia mais, que traria um alívio para nós era a separação. Eu me encontrei com a pastora Neuci, ela me aconselhou, nós conversamos e ela falou que o meu casamento era como se fosse uma casa em obras, que precisava de uma obra e que Jesus ele iria derrubar aquela casa e ele ia erguer tudo novamente, né? Ia fazer algo novo. E na época eu lembro que eu pensava que esse algo novo não seria com o Marcelo, eu não me via novamente casada com ele. Então eu foquei em buscar a Deus, em reorganizar a minha vida e não queria mais saber desse casamento, né? Nesse ano que a gente ficou separado, a gente cometeu muitos erros. A Aline entendendo que não precisaria, né, me pedir perdão, não precisaria reconciliar-se comigo, e eu da mesma maneira era um homem que entendia que para ser um bom pai, um bom marido, era só eu ter os afazeres e as tarefas rotineiras da casa. E eu me recordo que em algum momento desse 1 ano a minha saúde ela piorou muito e eu acabei indo para o hospital e fiquei lá por aproximadamente 22 dias internado, com a vida por um fio. E nesse momento o Senhor nunca me abandonou. Sempre uma voz falava intensamente que era necessário a reconciliação, o perdão, mas o orgulho sempre dizia que não, que o correto era nos separarmos porque éramos incompatíveis. Então eu procurei o aconselhamento com o pastor Hugo, também com o pastor Adair, que foram pessoas fundamentais. A gente não pode achar que a gente vence sozinho na força do nosso braço, do nosso entendimento. A gente precisa andar com pessoas, nós fomos feitos para andarmos com pessoas. E os conselhos eles foram cirúrgicos e certeiros, aonde o pastor Hugo me disse uma palavra que foi a seguinte: Deus quer reconciliar vocês, Jesus ama o perdão. E então eu entendi que era momento de reconquistar a minha família. Um certo dia eu mandei uma mensagem para a Aline com o pretexto de a gente marcar um café, um almoço, para conversarmos de assuntos do Matheus, mas o Senhor preparou aquele momento e no final a gente acabou começando a tratar sobre nós mesmos. E como ambos já estavam sendo aconselhados, porque o conselho ele edifica, as pessoas com mais experiência elas nos trazem uma palavra certa no momento certo, então a gente decidiu por reconciliar a nossa família. E eu não tenho dúvida, a melhor decisão que eu tomei foi reatar o meu casamento com a Aline. Estávamos abertos ao perdão, estávamos abertos à reconciliação, estávamos abertos a nos perdoarmos pelos nossos pecados, pelos nossos erros, as nossas falhas. E de lá para cá a gente tem vivido, eu posso afirmar com toda certeza que o nosso casamento, que a gente tem vivido hoje uma lua de mel no nosso casamento após 8 anos de casado. E quando o pastor me chamou para falar sobre a reconciliação e restauração do nosso casamento, eu ainda estava muito fechada, muito cheia de mim, cheia de amargura, né? E eu falei para ele: pastor, eu não me vejo casada novamente com o Marcelo, eu não quero voltar para ele. E o pastor, ele olhou para mim e disse assim: Aline, eu acredito na restauração do casamento, eu acredito na restauração do teu casamento e eu estou aqui para ajudar vocês.
Então eu lembro que eu fui para casa decepcionada e comecei a orar, coloquei isso diante de Deus, me derramei na presença de Deus e Deus me mostrou, eu na posição que eu estava indo na igreja, frequentando, eu não parei, e o Marcelo que estava no mundo, é como se fosse a mesma medida. Ele falou para mim, o teu pecado não é maior que o pecado do Marcelo, não é porque teu pecado é diferente do dele que você se torna melhor que ele. Vocês dois precisam ser perdoados, vocês dois precisam dessa reconciliação e eu quero fazer algo novo no casamento de vocês. Então a gente começou o processo de restauração, nós tivemos aconselhamentos com o pastor, com os nossos pastores, e foi um tempo muito precioso onde a gente liberou muito perdão, onde a gente conseguiu se reconectar como casal e as coisas não aconteceram da noite para o dia. É um erro que a gente comete achando que as coisas vão acontecer assim, né? Eu perdoo, então agora eu vou sentir que eu perdoo. Não. Eu tive um bom tempo ali que eu tive que lutar e que eu tive que orar e decidir pelo perdão. E hoje eu só posso ver o fruto bom dessa minha obediência a Deus, em ter voltado para o meu casamento, em ter lutado pela restauração no meu lar, porque Jesus, ele ama o casamento. Jesus nos criou para que a gente possa andar com pessoas. E a Bíblia declara que aquele que encontra uma mulher encontra o favor de Deus. E eu tenho certeza que depois do meu relacionamento restaurado por Cristo, eu encontrei esse favor. Hoje eu vejo a mulher maravilhosa, a mãe maravilhosa, a esposa maravilhosa. Eu tenho prazer hoje em servir a Deus junto com ela, servir a Deus nos ministérios, servir a Deus na nossa igreja. A todo momento nós buscamos sempre estarmos nos aperfeiçoando, buscamos sempre estarmos nos aconselhando com pessoas. É importante que as pessoas entendam, que vocês entendam que a cordão com 3 dobras ele é mais difícil de se arrebentar. Então hoje, o nosso foco, a nossa determinação, de fato é estarmos em Cristo, buscarmos a Cristo para que possamos ser um homem e uma mulher, um esposo e uma esposa, um pai e uma mãe melhores a cada dia mais.